Terapia de Guerrilha, Ítalo Marcilli, capítulo 4. Busque a força primeiro, seja bom depois. Se você é inútil, tem mais é que se frustrar mesmo. Minha gente, é assim, eu não aliso de jeito nenhum. O subtópico aqui. Se você é inútil, tem mais é que se frustrar mesmo. Pode-se dizer que é frustrado quem não consegue manter de pé seu estado motivacional. É a pessoa que a todo instante deixa cair a peteca, cuja motivação não passa de uma centelha que se apaga à primeira rajada de vento. A frustração é um estado emocional em que a motivação é interrompida por alguma questão, interior ou exterior ao sujeito. O frustrado só sabe reclamar. Frustração é coisa de gente insegura. E por quê? Porque se o sujeito confia no seu taco, se sabe aquilo de que é capaz e consegue de fato olhar para a própria cara, para o próprio braço e para a própria história, enxergando as suas competências verdadeiras, conseguirá, antes de tudo, estimar onde consegue pôr o pé e onde não consegue. E aí está a primeira questão, sobre você ter noção das suas capacidades e também das suas debilidades. Porque, por exemplo, eu não canto nada, sou totalmente desafinado. Me chamam para um concurso de canto, eu vou lá e me inscrevo. Eu já estou esperando a frustração, porque eu não tenho entendimento, eu não tenho a noção que eu não tenho aquela habilidade para fazer aquilo. A frustração é a filha da fraqueza. E como se resolve isso? Em primeiro lugar, temos de diagnosticar a frustração na nossa vida. Isso exige valentia. Temos de nos olhar sem medo e nos perguntar: será que eu me frustro facilmente? Quem se frustra facilmente é um fracote. E não há problema nenhum nisso. É muito melhor nos diagnosticarmos como sujeitos injustiçados e incompreendidos. É muito melhor nos diagnosticarmos acertadamente como sujeitos fracos do que nos justificarmos como sujeitos injustiçados e incompreendidos. Ponto. Quando o sujeito começa a ficar um pouco mais forte, moral, psicológica, física ou espiritualmente, já não se frustra tanto. O indivíduo ainda mais maduro, que tem as motivações verdadeiras no campo do espírito e da psique, pode chegar ao ponto de nunca se frustrar, independentemente das circunstâncias. Eita, agora aí, vamos chegar lá, né? E isto porque há nele outra dimensão transcendente que lhe sustenta a motivação. Um sujeito fraquinho terá medo do mundo e estará sempre frustrado. Basta um olhar feio, uma rosnadinha e ele se tremerá tudo na base, porque é fisicamente franzino. A força física conta. E aqui nessa parte ele fala sobre a importância da gente melhorarmos a nossa carcaça, o nosso exterior. Porque a gente, se for fraquinho, debilitado, suscetível a mais doenças e tudo mais, isso vai até transparecer nas situações da vida onde não tem nada a ver com o corpo, mas o corpo, a carcaça do corpo já pode deixar a gente ou um pouco mais intrépido ou um pouco mais assim para baixo. A força física conta. Sendo a beleza um dos tipos de força no mundo, ainda mais nos dias de hoje, cuidar-se é menos vaidade espúria e mais reflexo dessa força. Mulheres, maquiem-se e vejam a força que daí lhes virá. Fique forte, cuide-se, você ganhará uma força moral e espiritual inimaginável. Vai conseguir rezar mais, dar mais esmola, fazer mais jejum, sem aquela autocomiseração toda. Se você está habitualmente frustrado e não sabe de onde vêm as frustrações, eu lhes digo, vem da sua fraqueza física. Vem de você não saber fritar um ovo ou fazer arroz soltinho. Vem da sua falta de habilidade em fazer as coisas triviais da vida. É preciso ter uma estabilidade física que, por sua vez, vai construindo uma estabilidade moral, espiritual e intelectual. Sem isso, a frustração não vai embora e fica no coração da gente. 24 horas para deixar de ser um coitadinho. Capacidades físicas são necessárias. Primeiro, a força física, depois as capacidades operacionais, tipo de fritar um ovo, de fazer uma comida, de ajeitar uma casa. Primeiro você prepara a carcaça e depois você entra nas outras habilidades. Se você deseja oferecer amor aos outros, saiba que o amor é algo prático. Antes ele diz, em suma, quem sabe cozinhar é útil. E quem é útil não fica frustrado porque tem algo a oferecer.
Se você deseja oferecer amor aos outros, saiba que amor é algo prático. A fluidez do amor só é vista pelo outro no serviço. Então lhe prepare uma comida, aprenda a fazer um prato, umzinho só. O sujeito às vezes vem me reclamar que está deprimido, está frustrado. Mas se você não serve para nada, é claro que vai estar frustrado. Queria estar como? Se você não serve para nada e nem para ninguém, é batata, você vai se frustrar. E aqui ele fala sobre bastante a importância de você ser útil às outras pessoas. Se no capítulo anterior ele falava sobre você ter as suas prioridades para não ficar à margem dos outros, aqui ele também ressalta que para você ser uma pessoa que não viva se frustrando, o seu propósito de vida também tem que ser o outro e não focar tudo em você, porque você não é o centro do universo. Ah, mas eu vou me sentir usado. Vem cá, para que se faz um sabonete? Para ser gasto até o fim. Essa é a vida do homem. Nós somos vela. Temos de queimar no altar para iluminar a vida dos outros. Temos de nos desfazer na água quente para perfumar os demais. Somos sabonete e vela. Dê-se totalmente, doe-se por completo, como sabonete e vela. Sem isso, ninguém é ser humano. Pare de ficar querendo se guardar e se recolher. Não é assim que se vive. Quem assim vive leva a vida triste de todo mundo. Hoje em dia, a vida é egoísta de um sujeito que se guarda. Uma vida frustrada. Estou falando de uma mudança hoje, para você dar fim ao seu coitadismo e acabar com aquela frustraçãozinha diária. Trata-se de coisas para você fazer hoje. Mulheres, maquiem-se, fiquem bonitas. Homens, comecem a empurrar o mundo, façam flexões, cuidem do seu físico e ponham os músculos nesta carcaça. Ambos irão melhorar hoje. O mundo já não lhes porá tanto medo, o espelho não lhes fará ter pena de si. E tem muita gente que vai falar, né? Mas essa questão física é muito superficial e as pessoas estão muito olhando para a aparência. Mas é fato, quando você começa a ganhar mais peso, você que é muito magro, começa a ganhar mais peso, você que está acima do seu peso, você começa a perder peso, tudo isso aí vai afetando diretamente na autoestima. Não venha dizer que não afeta, porque afeta sim. Então, você melhorando algo externo, que é fácil, vai começar a ajudar a melhorar as coisas internas, que são mais difíceis. Até tem uma parte aqui, ele respondendo a uma pergunta do Instagram, a pessoa falava sobre que não iria se preocupar com as coisas externas, com a aparência, porque o importante dessa vida não é a aparência, mas seu interior. Aí ele deu uma resposta bem precisa, dizendo: se você não consegue mudar coisas externas que são fáceis, imagine mudar coisas internas. E é um fato. Se você não é fiel num pouco, no muito você nunca será. Aí tem uma pergunta aqui do Instagram que fizeram a ele: não estou conseguindo tomar as rédeas da minha vida. Não consigo tomar decisão. Aí ele diz: sua vida não é um cavalo para ter rédeas. É um conjunto de movimentos ambíguos e tensões amorfas, como a minha e a de todos. Desista desse sonho de controlar. Nada está sob controle. Aprenda a ter a força. É a única coisa na qual pode apostar. Aprenda a fazer algo e faça. Perdão de fracote é covardia. Como muitos sujeitos que estão começando a trilhar o caminho da religião afetam uma certa postura de quebranto e revelam uma inclinação de quase subserviência. São pessoas que simulam fraqueza, que ficam desfilando por aí, algo que soa como um enfraquecimentozinho. Como se para sermos religiosos tenhamos de ser uns imbecis, um coitadinho, arrotar aquela, meu Deus, como sou debilitado, humilde, fraco. Entenda-se de uma vez por todas, nenhum dos grandes religiosos era um fracote ou um imbecil. Quer saber qual é a verdadeira dinâmica? Eila, se você ainda não é bom de verdade e fica por aí afetando fraqueza, o seu fim será a amargura e o rancor. Você vai começar a pensar com seus botões: cacete, entrei nesse negócio de religião, só tomo na cabeça, minha vida agora está uma confusão, minha vida só piora. Mas é claro que está uma confusão, horas. Sabe por quê? Porque você é confuso e entendeu tudo ao contrário. Aí aqui tem outras
outras respostas do Instagram, né? Tipo, não sei no que sou bom, sou muito inseguro, não tenho qualificações, o que devo fazer? Você é inseguro porque não tem qualificações. Não é mesmo possível ser seguro neste mundo sem habilidades ou força. No próximo ano, prometa a si mesmo que aprenderá algo, canto, dança, fotografia, contabilidade, e o tempo da insegurança passará. Doutor, devo ser forte fisicamente para quê? O que eu busco alcançando ser forte? Aí ele responde: a força física é importante para que você não perceba o mundo como mais hostil do que verdadeiramente é. Grande parte dos medos morais e psicológicos tem origem numa fraqueza física. Seja corporalmente forte, grande parte desse pavor, desesperança, paralisação irá passar. Aí outra pessoa perguntou: como lidar com a insegurança? Não há motivos para você ter segurança. Você vai morrer, não sabe se vai manter dinheiro, se vai ser amado, se vai responder a coisa certa, se vai fazer a coisa certa. Segurança é a chave errada para se orientar na vida. Seja forte e ganhe força. A força vence a segurança. A coragem vence o medo. O amor venceu a morte. Antes de dar a outra face, dê a cara a tapa. Portanto, a primeiríssima coisa é ser forte. E isso porque, para começo de conversa, o perdão é atributo dos mais fortes. O sujeito que está por baixo não tem o poder de perdoar absolutamente ninguém. No peito do fraco que perdoa, logo nasce um ressentimento. Em geral, isso não passa de uma covardia. O perdão, ele é um atributo divino. Contudo, nem sempre o perdão é a maneira de acessar o outro. Às vezes o outro não está pedindo perdão, está pedindo apenas o não julgamento. Muitas vezes o remédio é afastar-se e por hora. Pronto. E aqui nesse subtópico aqui, ele fala que muitas vezes as pessoas fracas, elas se sentem injustiçadas pelas vidas, então elas acham que para elas progredirem, para elas terem um avanço na vida delas, elas têm que perdoar. Perdoar a vida, perdoar o mundo, perdoar os pais, perdoar as pessoas. E segundo o Ítalo, uma pessoa fraca, ela não tem capacidade de perdoar ninguém, porque quem libera o perdão está sempre numa posição superior. E muitas vezes, quando você está em um relacionamento que acontece uma situação que você fala, poxa, eu vou perdoar fulano, a pessoa não está esperando o seu perdão. O seu perdão não vai mudar absolutamente nada. Às vezes a pessoa quer o não julgamento e quer a consciência que você também é humano, que ela é humana e todo mundo erra. Para você, meu amigo, não julgar é mais importante do que perdoar. Antes de buscar o perdão no seu peito, busque não julgar. Isso é muito mais importante, não julgar e ficar forte. E trabalhar, sobretudo trabalhar. Por incrível que pareça, esta nossa geração soft, o trabalho nos torna livres. Se o sujeito não tem consistência na vida, se ele não tem hora para acordar e não faz falta para ninguém, se não trabalha, não produz e só faz dar prejuízos, então o referido não tem capacidade para perdoar. Ninguém precisa do perdão dele. Como ele não serve para nada a ninguém, ninguém será acessado por meio do perdão. Você tem de não julgar, ficar forte e ser útil para alguém. Ponto. A partir daí, quem sabe, o perdão começa a ser uma demanda para o seu coração. Sabe quanto vale o perdão de quem não vale nada? Acertou, não vale nada. A partir de hoje, não se ponha mais nesse tipo de situação. Caso contrário, só vai ser ainda mais imbecil do que já tem sido. Vai se tornar um sujeito rancoroso, molenga e chato. Outro dia, alguém postou no Instagram qual era a diferença entre um menino e um homem. Dizia o post que a diferença estava naquele gerar de boletos e estava naquele gerar boletos e este pagar boletos. E olha só, o post estava certo. E o gerador de boletos lá pode perdoar alguém? E alguém por acaso precisa do seu perdão, meu filho? Primeiro, vire gente, para de julgar os outros, larga a mão de ser fracote, arruma um emprego, comece a estudar, não enche o saco de ninguém. A partir daí, e só a partir daí, seu espírito vai ganhando uma centralidade e as coisas começam a engrenar. Trabalhe, seja forte e sirva.
Isso irá libertá-lo. Seu espírito vai se expandir, seu amor surgir, você ficará mais inteligente. Com a força, o trabalho e a inteligência há de vir a utilidade. Com a utilidade há de surgir a sua vida. Porque uma pessoa que ela não trabalha, ela não tem força, ela não tem inteligência, ela não é útil para ninguém, ela está o tempo dela ocioso. Então, quando você está o seu tempo ocioso, é como diz aquele ditado: mente vazia, oficina do diabo. Então, a pessoa ela começa a pensar no quanto as pessoas não estão dando o devido valor para ela, ou como ela é injustiçada, ferida. Isso, em outras palavras, é falta do que fazer. Porque uma pessoa que ela é muito ocupada, que ela tem coisas para fazer, coisas para realizar no dia a dia, ela não fica com tempo para pensar porque o outro não ligou para ela. Por quê? Porque ela também está ocupada e ela às vezes prefere que não ligue. Então a gente precisa arrumar um lavado de roupa na vida, tornarmos-nos úteis para as outras pessoas e tipo, gerar força para que a nossa vida não seja uma inutilidade e a gente não fique nesse pensamento de, poxa, as pessoas me devem alguma coisa e eu vou liberar perdão para elas. E é isso aí, viu? É Vral por cima de Vral. E vamos que vamos. Valeu, partiu.